Mais do mesmo? É mais ou menos mais do mesmo. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me acompanhar nas diferentes redes sociais, elas passeiam pela tela e também estão na descrição do vídeo. Você pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal através do padrim.com.br/Jana Viscardi e pode também se tornar membro, se você preferir, do YouTube, aqui mesmo embaixo. E você pode, como sempre, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, pode deixar aqui o seu comentário, o seu like, o seu dislike, porque essas são as maneiras assim, principais que você tem de interagir com o meu conteúdo. E hoje a gente tá aqui, gente, para falar do discurso do Bolsonaro na ONU. Não é a primeira vez que eu faço isso, gosto de olhar para essas coisas todas. E se você olhar por aqui por cima nos cards, você vai encontrar justamente outros vídeos que eu produzi falando sobre o discurso do Bolsonaro. Não é só sobre o discurso do Bolsonaro que se trata esse canal, mas vários deles já foram discutidos aqui, porque é inclusive meu interesse de pesquisa, interesse pessoal de pesquisa. E hoje eu decidi trazer esse vídeo para falar sobre o discurso do Bolsonaro, mas eu não vou ler parágrafo a parágrafo. É um discurso bastante longo e parecido em várias medidas com outros discursos que ele já produziu, então eu justamente quero apontar essas semelhanças com outros discursos e fazer algumas ponderações sobre trechos específicos desse discurso que ele fez na ONU. E aí eu acho que eu preciso então começar falando sobre algumas características que são parecidas dos diferentes discursos dele. Por exemplo, quando ele fala de pandemia, a gente já sabe, ele vai falar de vírus e de desemprego, ele fala de saúde e de economia. A gente não pode dizer que ele não é coerente nesse sentido, não é mesmo? Se tem uma coisa que ele fez e ele martelou na cabeça das pessoas desde o começo da pandemia no Brasil, e ele reforça isso agora, ao falar para o mundo todo, nessa Assembleia da ONU, é justamente dizer que não dava para fazer uma coisa só, que ele não poderia cuidar apenas da pandemia, que ele precisava ficar de olho na economia também. E aí, quando ele vai fazer isso no discurso dele, ele vai justamente apontar as medidas econômicas que ele fez, que ele tomou durante o período da pandemia. E aí é claro que ele não vai dizer que ele não queria dar os R$600 para as pessoas, ele vai dizer que ele deu quase $1.000, o que na verdade eram $770. Mas ele vai chamar de $1.000, vai dizer que foi isso que ele ofertou para a população e não vai dizer do imbróglio que foi para como foi difícil, porque na verdade ele não estava muito afim dessa coisa não é mesmo? Mas enfim, ele vai elencar isso como uma dessas medidas econômicas que ele tomou desde o início da pandemia. Mas não é só isso, né? Não é só essa característica, aliar economia com saúde, como ele vem fazendo desde sempre, porque ele não falou só de pandemia, ele falou de outras tantas coisas, e as características se mantêm, porque logo no primeiro parágrafo ele vai falar de verdade, ele vai dizer que no momento em que o mundo necessita da verdade para superar seus desafios, que ele está agradecendo, dizendo que é uma honra estar ali, e aí a gente tem justamente esse lugar da verdade, que não é novo, é muito comum ele falar dessa verdade, que a gente não sabe qual é, na verdade a gente sabe, é a verdade que é a dele, é aquilo que ele diz e o que ele pensa que é a verdade, não existem as verdades ou outras possibilidades de interpretar o mundo, senão aquela como ele vê o mundo, né? Enfim. Mas então, essa palavra aparece, não muitas vezes, a palavra verdade vai aparecer no primeiro parágrafo e não mais em outros lugares. E aí depois ele começa falando dessa questão da pandemia, e é quando ele fala da questão justamente da economia, que ele reforça coisas que ele já tinha dito antes. Mas tem uma questão aqui que é interessante, porque ele vai dizer, tem um parágrafo logo no começo, que é inclusive falso. Eu deixo inclusive para vocês aqui embaixo o link para vocês visitarem o site do Aos Fatos, que eles têm feito uma série de checagens, não só nesse discurso do Bolsonaro na ONU, mas muitas checagens sobre as falas de Bolsonaro, e eles já fizeram a checagem sobre essa fala específica, e eu deixo aqui embaixo para vocês acompanharem esses verdadeiros e falsos, inconsistentes, imprecisos lá, e não aqui, não é o meu trabalho fazer isso, mas eu tô chamando a atenção porque esse trecho é interessante, porque ele vai falar justamente, logo no começo também, que por decisão judicial, todas as medidas de isolamento e restrições de liberdade foram delegadas a cada um dos 27 governadores das unidades da federação. E isso é mentira, na verdade, os governadores e prefeitos, eles tinham autonomia para escolher como fazer e o que fazer, mas isso não eximia o presidente e o governo federal de implementar ações também. E ele vai dizer, na verdade, que ao presidente coube o envio de recursos e meios a todo o país.
Isso não é verdade, mas isso é muito importante para ele, porque ao longo de toda a pandemia ele foi acusando governadores de prejudicar o Brasil. Foram diferentes as formas que ele usou para dizer que os governadores que eram o problema, quando governadores faziam o que ele não queria que fosse feito. Como, por exemplo, pensar algum tipo de isolamento, comércio fechado. Como ele insistiu no discurso da pandemia associada à questão da economia, para ele comércio fechado era um problema. Então ele sempre atacou governadores que tomaram essas medidas. Então, essa fala dele é uma fala para se eximir de responsabilidade e reforçar o que ele já fez outras vezes, que é colocar a responsabilidade nessas outras figuras, né? É esse o caminho que ele percorre. E que é mentira. STF não disse nada, você não pode fazer. Não tem nada disso, né? Tem muito a ver com a autonomia dos estados para escolher como conduzir e não o que ele não deveria fazer, né? Que ele não deveria atuar. E aqui nesse parágrafo me chama a atenção que ele vai chamar de todas as medidas de isolamento, mas ele não escolhe só a palavra isolamento, ele escolhe uma outra, que é restrições de liberdade. Porque esse lugar da liberdade é importante para ele. Eu falei da palavra verdade, mas a palavra liberdade tem aparecido muito nas falas de Bolsonaro, e essa liberdade tem um significado muito particular para ele, né? Interessa a ele, por exemplo, falar de liberdade quando ele está falando que não vai obrigar as pessoas a tomarem vacina, justamente para mobilizar essa base antivacina que interessa a ele, porque é uma base que ainda o defende e tal. Então ele vai conversando com essas figuras quando ele vai usando a palavra liberdade nesses contextos. E aqui, quando ele fala de restrição da liberdade, é isso, né? É positivo restringir a liberdade? Então chamar o isolamento de restrição da liberdade, sem colocar isso num contexto maior, de dizer da importância disso para lidar com o Covid-19, fica algo como assim, nossa, olha o que eles estão fazendo, restringindo a liberdade do outro, isso não é bom, né? Então é interessante pensar como ele enquadra o isolamento, chamando aqui de restrição de liberdade. E eu falo isso pensando em contexto, né? Olhando para o nosso entorno e vendo, por exemplo, episódios de gente gritando, por exemplo, em parque, porque não queria, porque queria continuar no parque, porque tem liberdade para ficar no parque. Então tem esse lugar de não pensar as coletividades e o quanto a coletividade era fundamental de ser pensada e construída nesse período da pandemia, justamente para evitar que as pessoas se contaminassem, porque o isolamento era a única possibilidade de não, assim, era a única coisa que reduzia mais drasticamente o não contágio, né? Então a gente tem a verdade começando o discurso dele, a gente tem falar de pandemia atrelado ao conceito de economia, a gente tem trazer a palavra liberdade para justamente fazer essa associação com aqueles que fizeram a restrição dessas liberdades, que não foi ele, inclusive porque ele era o sujeito que estava aglomerando, não usando máscara e tudo mais. E aí tem esse outro elemento que é muito característico da produção dele, que é atacar a imprensa, que foi o que ele fez logo no começo também, ao dizer: como aconteceu em grande parte do mundo, parcela da imprensa brasileira também politizou o vírus. E é claro que quando ele fala de politizar o vírus aqui, ele está dando um sentido negativo para isso, né? E aí ele vai dizer o que significa politizar o vírus para Bolsonaro nesse discurso. Significa o quê? Disseminar o pânico entre a população. Ele disse que essa imprensa disseminou o pânico. E aí ele vai exemplificar o que é que isso significa. Ele vai dizer, sob o lema fique em casa e a economia, a gente vê depois, quase trouxeram o caos social ao país. Então, ele está dizendo que foi a imprensa que foi responsável por quase trazer o caos social ao país. Quase. Supostamente não conseguiu, e ele vai, claro, dizer que foi ele que resolveu isso porque ele implementou uma série de medidas econômicas, que é o que ele vai trazer embaixo, né? E aí ele vai dizer que é responsabilidade, então, da imprensa, é quando ele ataca mais uma vez a imprensa, e é aqui que ele diz, então, o que ele pensa também sobre a pandemia, porque ele diz que o lema Fique em Casa era um problema, né? Ele está atribuindo ao lema Fique em Casa justamente esse caos social. Então, ele deixa aí bastante bem entendido que, para ele, essa coisa de ficar em casa, isolamento, não era a medida a ser tomada, né? Ele está dizendo que é isso que levou ao quase caos social. E aí é interessante, né, porque ao mesmo tempo que ele traz sempre a questão da economia, ele não reconhece os problemas econômicos que o Brasil tem, né? Porque a gente vive um processo bastante complicado, muita gente desempregada, esse número não para de crescer e veja, ele ter dado valor a essas duas coisas nessa suposta mesma medida, o que não foi o caso, porque ele ignorou a pandemia, chamou de gripezinha,
não fez isolamento ele mesmo, não deu o exemplo como governante. Primeiro que não foi igual, segundo que supostamente o que ele fez, ou o que ele está dizendo que fez, não foi suficiente para tirar as pessoas do caos que a gente tem vivido com o tamanho de desemprego que a gente tem até hoje. Existem estudos que mostram que países que fizeram isolamento como se deveria, tiveram uma volta da economia que o Brasil não está tendo, porque como é que volta? Não é mesmo? Se não acabou. Volta pra onde? Não acabou a pandemia aqui? Não que tenha acabado em outros países, mas aqui a gente não saiu nem da primeira onda, não é mesmo? E aí, gente, para além de fazer isso, então ele vai passar a dar ao foco a economia e vai falar coisas que são verdade, vai dizer coisas que são exageradas, vai dizer coisas que são imprecisas no meio do caminho. E numa dessas coisas que são imprecisas, tem lá os $1.000, que na verdade são $770, não 1.000, né? Que ele ofereceu aí para a população e tal. E aí tem um outro ponto que é importante para ele destacar, que ele vai falar da cloroquina. Muito rapidamente, mas ele precisou passar pela cloroquina. Ele vai falar da hidroxicloroquina, que o insumo de produção de hidroxicloroquina sofreu um reajuste de 500%, o que na verdade, inclusive, o Alsatos vai dizer que essa afirmação é insustentável, ela é uma confusão com um outro insumo que é usado e que de fato teve um aumento grande, mas que não é esse o insumo para a produção da hidroxicloroquina. E é claro que ele precisava trazer isso para, de novo, manter a posição dele, atrelando a questão da pandemia Covid-19 com a hidroxicloroquina, que ele defendeu com unhas e dentes. O nosso exército, inclusive, né, gente? Produziu hidroxicloroquina e não é mesmo? Tá aí, né? E aí, na sequência, ele vai falar que a gente está aberto a produzir, desenvolver tecnologia e tal. É muito interessante ver ele dizendo isso, já que a gente tem universidades sendo sucateadas o tempo inteiro. E é dessas universidades que sai o desenvolvimento tecnológico, é de lá que vem isso, mas a gente está vendo um sucateamento já há algum tempo, e então é muito curioso ver ele fazendo essa afirmação aqui. Mas tudo bem, né? Tá tentando vender o peixe dele, péssimo. E aí a gente, na sequência, ele vai passar para falar da produção, do que, além disso, o que aconteceu, apesar da crise, o Brasil não parou, e ele vai falar da produção rural. E essa parte da produção rural é muito importante para ele. Ele vai misturar uma série de coisas aqui. Ele fala dos caminhoneiros no meio do caminho, o fluxo logístico não parou. Os caminhoneiros são uma base dele, e ele vai usar o nome nossos caminhoneiros. Ele quer reforçar essa ideia de que o Brasil alimenta o mundo, e aí a importância do agronegócio. Então, essa é uma parte bem importante do discurso dele. Ele está falando em favor do agronegócio, e quando ele faz isso, ele inclusive vai falar das queimadas. Então, essa parte do discurso dele tem esse lugar. E ele diz, inclusive, nosso agronegócio continua pujante e, acima de tudo, possuindo e respeitando a melhor legislação ambiental do planeta. Ele precisa reforçar isso porque tá tudo queimando. Os países têm se movimentado para dizer, não é para comprar de países que violam o básico aí do meio ambiente. E a gente tá vendo queimar, né? Fica feio pros outros países, então estão fazendo a pressão, e aí ele precisa dizer que esse agronegócio respeita a melhor legislação ambiental do planeta. É engraçado ele dizer que o agronegócio possui a legislação. É do agronegócio a legislação. Porque se for, aí tá dando certo, porque tá queimando tudo mesmo. Aí a legislação é pro agronegócio, não pro meio ambiente, não é mesmo? E aí ele, então, começa a falar da Amazônia brasileira, vai dizer que ela é riquíssima, diz algumas coisas que são insustentáveis, dizendo, por exemplo, que a gente é líder em conservação de florestas tropicais. Na verdade, não existe um levantamento mundial para dizer que a gente é ou não é. Depois ele vai dizer que a gente tem essa matriz energética mais limpa e diversificada, isso é mentira. E aí depois ele vai dizer, lá adiante, entre algumas verdades e mentiras que ele diz pelo caminho, ele vai dizer que a nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. E isso é mentira, uma mentira que ele conta já algumas vezes, não é a primeira vez que ele conta. Uma sequência que é bem importante na construção desse discurso, que não é de hoje. Ele vai dizer que o incêndio acontece praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, e aí ele vai atribuir a quem? Ao caboclo e ao índio. Onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência. Então ele não vai dizer a culpa é diretamente, mas é a inferência que vem daí. Tá acontecendo nesses lugares, quem tá lá? O índio e o caboclo, que estão queimando para manter sua sobrevivência. Então é quase como você dissesse na sequência, tá tudo certo, então queimar. E como se fosse só disso que vem as queimadas, quando na verdade, primeiro é mentira, que o fogo é ação humana, então não é assim, não pega fogo, nunca pegará fogo, porque a gente vê o fogo pegando, então tá pegando fogo. Dizer que é só no leste, no entorno leste da floresta, também é impreciso, porque não é só lá. Os focos não param de crescer em diferentes lugares do Amazonas e do Acre. E aí, adiante, ele vai dizer que esses focos eles são combatidos. E
isso também é mentira, porque na verdade essas autuações ambientais caíram e muito, tá? No governo Bolsonaro, 34%, de acordo com que o Aos Fatos já apurou, que é a menor quantidade em 24 anos. Então isso que ele está dizendo é mentira, está tentando vender essa imagem, já que a nossa imagem está ficando feia, muito feia lá fora, em função da quantidade de queimadas que tem acontecido e aparecido para os outros países, né? E aí ele vai reforçar o quanto a região amazônica é grande, depois ele vai passar para o Pantanal, que é maior que toda a Europa Ocidental, o caso da região amazônica, vai dizer que o Pantanal é muito maior que vários países europeus, e aí vai dizer que o Pantanal sofre dos mesmos problemas e vai atribuir à natureza, agora nesse caso aqui, as queimadas, que ele vai afirmar que são consequências inevitáveis da alta temperatura local, somado ao acúmulo de massa orgânica em decomposição. E se eu estou trazendo com mais detalhe isso aqui para vocês, é para dizer que justamente essa característica se mantém. Conversar com o agronegócio é o parceirão, né? Bala, não se esqueça lá da bancada do boi, da bala, então ele é dessa turma, ele precisava reforçar isso, e ao reforçar isso, ele tá tentando então dizer que a queimada não é por conta dessa galera, que a queimada acontece ou porque o caboclo ou o índio, ou porque queima mesmo. E isso é mentira. Inclusive porque no caso do Pantanal tem uma investigação rolando, que parece que 4 fazendas podem ser responsáveis por essa queimada gigantesca que está acontecendo no Pantanal. Então veja que é um discurso que é falacioso em vários momentos, mas que continua conversando com os interesses dele no Brasil. Continua conversando com o agronegócio, continua conversando com a sua base, continua falando com caminhoneiros, com gente que acha que mesmo só podia mesmo falar de pandemia se falasse de economia. Então ele continua conversando com essas mesmas pessoas. E aí ele vai atacar, né? Porque essa é outra coisa, ataca meio ambiente, ataca jornalista, imprensa, e aqui ele vai atacar o quê? A Venezuela e depois a Bolívia. Ele vai dizer que ele se preocupa não só com as florestas, mas com o mar também, e isso dá o gancho para dizer que teve um derramamento de óleo criminoso em 2019, isso é verdade, mas aí ele diz que o óleo é venezuelano. Ele afirma que é venezuelano, quando na verdade isso não se sustenta, porque essa foi uma das hipóteses que não se concretizou ainda, não foi definitiva essa resposta, digo, é venezuelano. E eu não estou dizendo isso, antes que você se anime aí do outro lado, para dizer que... então você está defendendo a Venezuela. Não sei, não se sabe exatamente de onde veio esse óleo, entendeu? Não foi ainda, até o momento possível, determinar se é mesmo de lá ou se foi de cunho criminoso. Mas ele tá atacando o quê? A Venezuela, que também, de novo, é um lugar importante para ele de ataque, entende? E aí ele segue para falar que o Brasil também tem um papel importante nos direitos humanos, e aí ele vai falar da acolhida que foi feita a venezuelanos no Brasil, e aí nisso ele traz aí informações, números verdadeiros sobre essa história, e na sequência ele vai dizer que a gente está comprometido com os princípios da Carta das Nações Unidas, cooperação, respeito aos direitos humanos, às liberdades fundamentais de todos, mas como bem aponta aqui o Aos Fatos, na verdade isso é bem contraditório, porque várias das ações contradizem justamente o que se espera para direitos humanos no Brasil. Então, ele inclusive violou, como de acordo está dizendo aqui inclusive o Aos Fatos, 36 vezes o Programa Nacional de Direitos Humanos, então não é essa Coca-Cola toda que ele está querendo passar durante o discurso dele na ONU. E aí ele continua falando sobre isso e vai falar que a cooperação entre os povos não pode estar dissociada da liberdade. Traz de novo a palavra liberdade, que para ele é muito importante. E aí ele vai falar das missões de paz, do que o Brasil participa, e aí ele vai dizer para contrapor o governo dele a governos anteriores. Lá adiante ele vai dizer que no governo dele o Brasil abandona uma tradição protecionista e passa a ter na abertura comercial a ferramenta indispensável de crescimento e transformação. Aqui tem um ponto importante que é justamente para ele atacar os governos anteriores, né? Para dizer, olha, finalmente a gente abandonou, e na verdade o Aos Fatos vai inclusive dizer que isso é contraditório, porque ele tomou medidas que vão na contramão disso que ele chama que é abandonar a tal da tradição protecionista. Mas, de novo, aqui é o lugar de atacar governos anteriores, né? Em especial os governos petistas. E lá adiante, gente, aí ele começa a falar de investimentos, depois ele vai falar da atuação justamente pela paz, vai dizer que o Brasil repudia o terrorismo,
e que ele quer trabalhar para manter a ordem democrática, sempre focando no progresso que garantirá o progresso econômico, que é indispensável para o progresso econômico, então ele sempre faz isso, e aí ele vai dizer a frase que a liberdade é o bem maior da humanidade, e aqui é que a gente tem uma novidade. Ele vai dizer, faça um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. Ele levanta essa bandeira da cristofobia, como se não fossem os terreiros de Candomblé que estão sendo queimados no Brasil, né? Como se fosse a igreja evangélica ou a igreja católica que estão sendo queimadas no Brasil. Ele fala de liberdade religiosa e o que ele traz na sequência é combate à cristofobia. E aí ele vai, como gosta de fazer, puxar o saco dos Estados Unidos, falando daquilo que os Estados Unidos andou fazendo por aí. Ele vai vangloriar essas ações de acordos de paz promovidas aí com apoio dos Estados Unidos. E na sequência, e é aqui que eu finalizo, que é aqui que um ponto que eu acho muito importante, porque para combinar com essa coisa da cristofobia, eu acho que ele fez uma coisa nova, digamos assim. Então ele atacou, usou a palavra liberdade do jeito que bem quis, falou de liberdade religiosa, mas na verdade está falando da cristofobia, que está instituindo aí um novo elemento para essas batalhas conspiratórias que ele gosta de trazer, né? Essas conspirações. Falou de imprensa, falou de verdade, puxou o saco dos Estados Unidos e do agronegócio, e no final ele traz: o Brasil é um país cristão e conservador e tem na família sua base. Para mim, essa frase ela é muito importante porque ele justamente determina aqui o que é o Brasil. Então, o foco dele em falar da cristofobia é justamente de dar um lugar para o que seria essa intolerância religiosa, que na verdade é um lugar falacioso da intolerância religiosa, e aí de determinar o que é esse país, que é um país cristão e conservador. E aí é claro que ele vai fazer o que ele sempre faz, ele puxou um gancho para trazer a família, e tem na família a sua base, e quando ele diz que o país é cristão e conservador, essa família é uma família muito específica, e portanto a liberdade também é uma liberdade muito específica. E eu acho que é essa parte que eu finalizo aqui, que é o mais importante, porque o discurso é recheado de muitas coisas parecidas com o que ele já fez antes. Eu inclusive vi numa coluna dizendo, vendo aí, ciente da sua imagem, né, ele resolve atacar os outros. Não resolve atacar os outros, sempre atacou os outros, né? Então, quando eu vi isso na mídia rolando, eu falei, não tem novidade nenhuma, ele sempre ataca. Mas aqui a novidade é justamente ele afirmar num discurso, num evento internacional, que nós somos um país conservador, quando na verdade é ele quem é o conservador. Então, é isso que me dá calafrios, dizer que a gente é um país cristão e conservador. Então, essa intolerância religiosa é porque a gente precisa só reforçar mesmo esse lugar cristão, evangélico, e não o lugar de todas as religiões, né? Acho que isso é bem problemático e bem sério, só reforça outros discursos que ele já teve, mas que agora está marcado numa afirmativa bem direta e objetiva em torno disso. Espero que tenha feito sentido, ficou longo esse vídeo, mas era mais para mostrar o quanto, na verdade, ele só está justamente no mais do mesmo, reforçando esse lugar do agronegócio no Brasil. Ele não volta atrás nisso, não volta atrás nessa coisa da pandemia com a economia, não volta atrás em atacar a imprensa, inclusive aí os setores que ficam dizendo que ele melhorou, vejam esse meu vídeo. Tá tudo como antes nesse sentido, e agora com esse elemento aí adicionado de maneira bem direta de dizer que nós somos conservadores e cristãos. É o que temos para hoje. Um beijinho para vocês. Escureceu. Tchau, tchau.